Graças e paz, irmãos. O texto é um pouco longo, mas eu vou pedir aos irmãos que, por gentileza, fiquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 a 18. Evangelho de João, capítulo 5. Versos de 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Passando essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Curve sua fronte, feche os olhos, em atitude de oração. Senhor eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te rendemos, ó Deus, por esse momento maravilhoso que temos de estar na Tua presença, de entoar louvores e cânticos ao Teu nome, de compartilhar a Tua palavra, de meditar na Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu prepare o nosso coração para receber a porção da Tua palavra, que o Senhor ilumine a nossa mente e nos ajude a entender a mensagem que aqui está na Sagrada Escritura. Que Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, transforme a nossa vida, e que venha, Senhor, a trabalhar na nossa vida para que possamos ser cada vez mais, estar dentro da Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender e a praticar a Tua palavra em nossa vida. Tem misericórdia de nós, que nada nesse momento possa atrapalhar
a nossa atenção para a Tua palavra, para o Teu ensino, e nos ajuda, Senhor, a compreender. E apesar de mim e das minhas limitações, Tu possas edificar, falar e ensinar a Teu povo, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Meus irmãos, eu queria lembrar, nós estamos fazendo o estudo no Evangelho de João, todos os domingos à noite, nós pregamos nesse livro, demos uma pausa em dezembro, mas no domingo passado o reverendo Wendel já deu continuidade, e o tema geral do livro é: quem é Jesus? O propósito que João tinha ao escrever, foi levado pelo Espírito Santo a escrever o seu Evangelho, era mostrar às pessoas quem é Jesus. Quem é Jesus? Veja que logo no início do livro, ele faz um prólogo e apresenta de uma forma majestosa, de uma forma linda, maravilhosa, a divindade do Filho de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, não é? Depois você vê que ele vai expandindo o livro, ele vai mostrando que o Senhor Jesus vai se revelando às pessoas. Primeiro, ele se revela a João Batista, depois ele vai se revelar aos seus discípulos. São poucos os sinais, os milagres que João escolheu para colocar. Lógico que João escolheu, levado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus a registrar. São poucos os sinais. E aí ele começa a registrar alguns sinais. Ele registra o sinal lá no casamento em Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. Depois Jesus, ele vai para Jerusalém. Lá ele faz aquela limpeza no templo. E ele passa alguns dias lá, e depois ele fica ali naquela região da Judéia, fazendo vários sinais. Vários sinais, a ponto de Nicodemos procurar ele à noite e dizer: mestre, nós sabemos que você vem da parte de Deus, porque ninguém faria estes sinais se não fosse da parte de Deus. Esses muitos sinais não foram registrados por João, mas foi declarado que Jesus fez muitos sinais. E ele vai ali se mostrando cada vez a círculos maiores, a pessoas. Ele volta então para Galileia, passando por Samaria, e se revela à mulher samaritana, e também aos samaritanos. Quando ele chega na Galileia, então, mais um sinal é registrado, escolhido a dedo pelo Espírito Santo, levando João a registrar a cura do filho de um oficial do rei. E mais uma vez, João é levado pelo Espírito Santo para registrar esse terceiro sinal, a cura de um paralítico. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa narrativa desse milagre. E chamar a atenção de vocês para os três personagens que se destacam aqui: o paralítico, Jesus e os judeus. Certo? Primeiro eu queria que você observasse o lugar onde aquele paralítico estava. Ora, existia ali junto, só voltando um pouquinho, eu dei um passo à frente, vou dar um atrás para poder explicar. Jesus estava na Galileia, fazendo aqueles sinais, onde ele curou o filho do oficial do rei, não é isso? Do rei Herodes. Chegou um tempo de uma festa, não sabemos qual é, porque não é registrado por João, ele não diz qual é. E quando o Papai do Céu não diz nas Escrituras, eu também não quero adivinhar. Se é a Páscoa, se é a festa do Purim, se é a festa do tabernáculo, das trombetas, não sei. Era uma festa importante. Que Jesus saiu da Galileia e voltou para Jerusalém. E lá em Jerusalém havia um lugar. Um lugar na entrada do templo, na porta das ovelhas. Essa porta ela foi criada na obra, na reconstrução do templo,
no tempo de Neemias e Esdras. E era por onde as ovelhas passavam para serem sacrificadas no templo. E havia um tanque naquele lugar. Na verdade, era um trapézio com 2 grandes piscinas divididas por 5 pórticos, 5 lugares cobertos, para que as pessoas ali se banhassem. O objetivo inicial de criar esse tanque era para que os judeus, ao virem sacrificar no templo, ao chegarem para adorar no templo, eles se purificassem, se banhassem e entrassem puros no templo. Só que com o passar do tempo, uma crença popular de que havia um anjo que se chegava naquele tanque, agitava a água, e aquele enfermo que entrasse na água, o primeiro que entrasse na água, era curado. E aí, naquele tempo, no tempo de Jesus, havia centenas de pessoas doentes, cegos, coxos, paralíticos, todos buscando a cura. O nome daquele lugar, ele destaca, é Betesda, que significa casa de misericórdia. Agora imagine um lugar onde está lotado de pessoas enfermas, de toda e qualquer espécie de doença, menos a lepra. Porque a lepra, o leproso não poderia estar junto com a multidão, nem chegar perto, nem entrar na cidade ele podia. Mas coxo, cego, veja como ele faz. Em todo tipo de enfermidade, cegos, coxos, paralíticos, estavam ali para serem curados. E aí tem um personagem nessa história, um personagem nessa narrativa, que é o primeiro que eu queria que você olhasse, que é o paralítico. A palavra de Deus diz que ele estava ali, ele estava doente por 38 anos. Ele não estava naquele lugar há 38 anos, ele estava paralítico há 38 anos. Não sabemos o tempo que ele estava ali esperando ser curado. Mas, provavelmente, fazia muito tempo que ele estava ali para ser curado. Mas eu queria que você observasse esse homem, a incapacidade dele resolver o seu problema. Ele se sentia incapaz de poder resolver o seu problema, a sua doença. Você já se sentiu incapaz? Quem tem filho sabe como é. Você tem um filho, ele está doente, e muitas vezes você se sente incapaz de poder fazer alguma coisa. Benjamin está com amidalite, está em casa, Luciana está cuidando dele e está tomando remédio. Mas até que a gente descobrisse que era amidalite, era uma inflamação na garganta, eu fiquei preocupado. A febre subiu e como a gente faz para controlar essa febre? Remédio. Graças a Deus a gente tem a medicina que nos ajuda. Mas existem coisas que mostram, existem doenças, existem momentos que mostram a nossa total incapacidade. Como somos incapazes de resolver o nosso problema. Eu queria que você olhasse, além da incapacidade desse homem, que ele também está só, abandonado. Veja o que ele diz no verso 7. Jesus pergunta, veja, no verso 6, Jesus pergunta a ele, você quer ser curado? Qual é a resposta dele? Senhor, não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, Senhor. Tem 38 anos que eu estou doente, minha família me deixou aqui, me largou aqui. Tem 38 anos que eu estou abandonado. Não tenho ninguém. Existem problemas na nossa vida que nos deixam sós.
que você olha ao redor e não encontra ninguém para lhe ajudar. Eu queria que você olhasse também além desse abandono, dessa solidão que esse homem sentia, a falsa esperança. Ele estava ali, próximo ao tanque, querendo ser curado por uma crença popular. Porque veja, a Bíblia não afirma que isso realmente acontecia. Apenas era uma crença popular, era uma crença daquele homem. Olha como ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A crença dele é que vinha realmente um anjo, agitava aquela água, e o primeiro que entrasse na água era curado. Mas veja, isso não tem nada a ver com o nosso Deus. Nosso Deus não age dessa forma. Eu vou curar, mas é o primeiro que chegar. É assim que Deus age? E essa história está aqui para mostrar isso. Deus cura quem quer, quando quer, independente de como seja. Porque Ele é soberano, Ele é Deus. Ele não alimenta falsas esperanças nas pessoas. E aquele lugar, e aquele homem, é a figura da nossa realidade, da realidade do ser humano. Pessoas que são incapazes, pessoas que muitas vezes estão abandonadas e pessoas que estão depositando a sua esperança em uma mentira, em uma crença popular, em uma falsa esperança. Essa é a grande realidade do ser humano caído. Na sua miséria, no seu pecado. Se você perceber, a causa que Jesus fala por ele estar daquela forma é por causa do pecado. Mais tarde, lá no verso 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa. Porque a grande realidade, o que o texto está nos mostrando aqui, é que a nossa miséria, a nossa maior enfermidade é o pecado. Esse é o nosso retrato. Essa é a nossa realidade de miséria. Quantas pessoas estão aí fora buscando uma falsa esperança? Estão se sentindo sós e abandonadas e incapazes de resolver o seu problema. Mas eu queria agora chamar a sua atenção para o segundo personagem dessa história, dessa narrativa, que é Jesus, o Filho de Deus. Eu queria que você olhasse primeiro a compaixão e o amor de Jesus. Veja só. Jesus sai da Galileia, vai para Jerusalém, por ocasião de uma festa. Era natural que a gente, nessa narrativa, quando ela começa, que a gente fosse encontrar Jesus indo para o templo. Mas ele não vai para o templo. Para onde ele vai? Para a casa de misericórdia. E o texto diz que ele viu aquele homem. Ele viu. Ele olhou, percebeu. E também que ele conheceu, tomou conhecimento por ser onipotente. Perdão, confundi aí. Por ser onisciente. Ele, ao olhar aquele homem, ele sabia a história dele, do começo ao fim. Ele sabia até o momento em que ele se tornou paralítico. Veja que ele não era paralítico de nascença, ele se tornou. Era uma pessoa que tinha seus movimentos normais, mas um dia, tudo mudou a vida dele.
virou de cabeça para baixo. E agora ele estava ali na casa de misericórdia, com uma falsa esperança, abandonado, sozinho. Mas Jesus entrou na vida dele, porque viu o seu sofrimento. Veja, quando João escolheu essa narrativa, esse sinal, movido pelo Espírito Santo de Deus, é porque esse sinal é completamente diferente de todos os outros. De todos os outros evangelhos. O que é comum você ver nos sinais de Jesus? Que as pessoas vão até Jesus. Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O oficial do rei, Jesus, meu filho está doente. As pessoas iam à procura de Jesus para serem. Esse não. Ele estava lá na casa de misericórdia, deitado lá no seu leito. Nem esperava que Jesus chegasse. Talvez ele nem reconheceu quem era Jesus. Veja a soberania de Deus, veja a soberania do Senhor Jesus. Como Ele é o Filho de Deus. A divindade de Jesus sendo revelada. A soberania dele. Ele entra na casa de misericórdia. Ele não sai assim. Silvio Santos, quem quer dinheiro? Né? Não. Quem quer ser curado? Não, ele olha para aquele homem, ele vê o sofrimento daquele homem, ele vai diretamente para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? Porque Ele é soberano, como o Pai é soberano. Ninguém pode chegar para Jesus e questionar: por que você escolheu ele e não escolheu o outro que estava do lado dele? Porque Ele é soberano, Ele tem compaixão, Ele teve amor, Ele é onisciente, Ele é soberano, Ele é poderoso. Assim como Deus, quando Adão pecou lá no Gênesis, quando Deus foi ao Éden, Ele fez uma pergunta para Adão: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que realmente Adão conseguiu se esconder de Deus? Ou aquela pergunta era para provocar Adão a sair da sua miséria? Veja que da mesma forma Jesus olha para aquele homem, vê com compaixão aquele homem, com o seu imenso amor, Ele olha para aquele homem e diz assim: você quer ser curado? Você quer ser curado? E aquele homem, veja como ele está em miséria. Ele não consegue reconhecer nem que está na frente dele. Toda a cidade de Jerusalém, com certeza, já tinha escutado as histórias dos milagres de Jesus, dos sinais de Jesus. É tanto que já havia uma perseguição dos judeus por conta de Jesus. Eles já estavam enciumados. Mas aquele homem olha e, na sua miséria, ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém. Mas veja, ele nem pede para ser curado. Eu quero que você veja agora o poder do Senhor Jesus. Não depende da fé daquele homem. Aquele homem não tinha fé nenhuma, ele nem respondeu o que quer. Ele nem respondeu. Mas veja, independente da resposta daquele homem, o que Jesus falou: levanta-te, toma teu leito e anda. A voz de poder. Hoje de manhã, eu chego a me arrepiei quando o reverendo leu o Salmo 29, reverendo Wendel. Salmo 29. Leia, por gentileza, Salmo 29, verso 4. Grande parte do Salmo fala da poderosa voz do Senhor, mas eu vou destacar somente o verso 4. A voz do Senhor é
poderosa. A voz do Senhor é cheia de... Quando Jesus disse, levanta-te, toma teu leito e anda. O texto bíblico diz que imediatamente esse homem foi curado. Foi a ordem, o poder de Deus, por meio da voz do Senhor Jesus. A voz de poder, de comando, levanta-te, toma teu leito e anda. Ele não tinha nem que questionar. Ele não teve nem tempo de dizer assim, Senhor, mas você não vê a minha condição? Da mesma forma que o Senhor Jesus repreendeu o mar, repreendeu o vento, e eles lhe obedeceram. Da mesma forma que Jesus falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, ressuscitou dos mortos. É a voz de poder do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando João, movido pelo Espírito Santo de Deus, traz esse texto para cá, é para mostrar para mim e para você, que Jesus é Deus. Veja o poder de Deus, veja a sua soberania. Veja o seu amor, sua compaixão. Veja nele o Filho de Deus. Meus irmãos, ali naquele momento houve a cura física, mas ainda faltava uma coisinha nele. Faltava uma coisa naquele homem, porque ele se levantou, pegou o seu leito, que é uma manta grossa, um pano grosso, né? Pegou o seu leito, enrolou lá a manta, tomou e andou. Cadê Jesus? Cadê palavra de gratidão? Né? Aconteceu muitas vezes de Jesus curar as pessoas, elas nem agradeceram ao Senhor Jesus. 10 leprosos foram curados, quantos voltaram para agradecer? Só um. E esse homem pegou o seu leito e ele foi curado fisicamente. Mas ainda faltava um encontro com Jesus. Esse foi o seu primeiro encontro. Mas eu queria agora que vocês observassem que o terceiro personagem, os judeus. Aquele homem estava enfermo há 38 anos. Não sei o tempo que ele estava naquele tanque, mas com certeza eram conhecidas. As autoridades conheciam aquele homem, sabia que ele era um paralítico enfermo. Estava ali, à porta das ovelhas. Estava ali na casa de misericórdia. E as autoridades, os judeus, viram aquele homem andando. E a pergunta deles não é: quem te curou? O que te sucedeu? Não. A primeira coisa que eles falaram para aquele homem foi: já que era um sábado, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Veja só. Cadê a misericórdia? Cadê o amor? Cadê a compaixão? Aquelas pessoas que representavam a autoridade religiosa, que representavam Deus, que falavam de Deus, que conheciam a lei do Senhor, ao ver aquele homem carregando o leito, eles não ficaram felizes pela cura. Eles não ficaram alegres porque aquele homem saiu da sua miséria. Mas eles foram repreendê-lo porque eles estavam carregando o seu leito e era um sábado. Legalismo. Legalismo. Veja só, houve uma discussão entre os principais judeus, quando estavam escrevendo as suas leis lá, as interpretações da lei. Eu ia falar a palavra, mas aí a minha amiga ia ficar complicada, que é a Mishnah.
Eu não ia saber qual. Quando eles iam falar, né, sobre a Mishnah, sobre a interpretação da lei, eles ficaram com dúvida. O que é que iam fazer? Para você ter ideia do legalismo. No sábado, uma pessoa paralítica, mas que anda de muleta, ela pode ou não pode usar a muleta? O que é que vocês acham que eles concluíram? É melhor ele ficar parado em casa sem andar, para ele não carregar a muleta, porque isso é um trabalho. Então não vamos quebrar a lei do Senhor. Tem ideia do legalismo? Aquele homem saiu da sua miséria, ele foi curado. Mas ele foi repreendido pelos judeus, porque estava carregando o seu leito no dia de sábado. Aí ele diz, olha, quem me curou, ele ainda chama, o paralítico ainda chama a atenção para a cura. Quem me curou me disse, toma teu leito e anda. Aí eles não perguntam, mas quem foi que te curou? Veja agora. Eles não perguntam, quem foi que te curou? Tiveram mais uma chance, né? Não, qual foi a pergunta deles? Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Eles não estavam interessados na graça, na misericórdia, na cura daquele homem, que aquele homem saiu de uma miséria de 38 anos. Não tinha compaixão nenhuma naquele coração. Eles são legalistas, eles são hipócritas. Porque com certeza eles representavam Deus. Eles conhecem e falavam da palavra de Deus. Mas não havia nenhuma misericórdia no coração dele. Não havia nenhuma compaixão, nem amor naqueles corações. Apenas regras. Hipocrisia. Porque nem mesmo eles conseguiam cumprir as regras que eles mesmos criavam. Eu fui uma vez pela Junta de Missões Nacionais, quando eu era seminarista, para uma cidade lá no Paraná, no interior do Paraná, Jacarezinho. Eu fui convidado para a casa de um pastor de uma denominação local, não vou dizer qual é, para não complicar, mas era uma denominação que proibia os membros da igreja de ter televisão. Aí ele entra, né? Me recebe na sua casa, me oferece um chá, um café, e vai mostrar a biblioteca dele. A biblioteca é um escritório, uma biblioteca, uma parede cheia de livros, eu olhei livros bons e tal, e de repente eu vi no meio ali uma caixinha fechada, com cadeado. Sim, bem. E vi o fiozinho da antena. Eu sabia que aquilo era uma antena. Aí eu perguntei, pense numa inocência. Aí eu disse, vamos assistir o jornal? O presbítero que estava me acompanhando me bateu assim, fez. Aí eu disse, o que foi, rapaz? Olha a televisão ali. É só abrir e a gente assiste a televisão. Eu não sabia porque ele trancava a televisão em casa. E também não sabia que ele proibia na igreja das pessoas assistirem televisão. Mas ele assistia a televisão. Isso não é hipocrisia? Mas ele é o representante de Deus para aquelas pessoas. Mas ele estava seguindo os passos dos fariseus. Do legalismo, da hipocrisia, da falta de amor, de compaixão, da compreensão, de olhar o poder de Deus. Não. Eram cegos guias de cegos. Eles não conseguiam ver a maravilhosa obra, o sinal que Deus tinha feito na vida daquele homem. Não conseguiam enxergar
o poder de Deus na vida do Senhor Jesus. Depois, passou-se algum tempo, Jesus encontrou aquele paralítico no templo. Eu vejo que já há alguma mudança na vida daquele homem, porque quando ele era paralítico, ele não podia entrar no templo. Mas agora que ele anda, que ele está curado, ele foi ao templo. Provavelmente agradecer, ofertar, dar uma oferta de gratidão a Deus pela sua cura. Mas como eu disse, a obra de Deus ainda precisava ser completa. Ele foi curado fisicamente. E aí Jesus, ao encontrá-lo, diz assim: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Veja a miséria que você passou 38 anos. A causa desse sofrimento é o pecado. Não peques mais. Mude a sua vida. Ande no caminho do Senhor. Nós lemos hoje, cantamos: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Seja feliz ao meditar na palavra. Não siga pelo caminho do pecado. Todo aquele que escolhe seguir pelo caminho do pecado vai encontrar dor e sofrimento para a sua vida. Para a sua vida e para aqueles que estão próximos a você. Ele recebe essa advertência para que não te aconteça coisa pior. Não pense que a coisa pior é a morte. O que Jesus está falando aqui, coisa pior não é a morte. A coisa pior é morrer longe de Deus, sem estar em um relacionamento correto com Deus. Morrer condenado ao inferno. Morrer debaixo da ira de Deus. Eu gosto de dizer isso. O problema do homem não é o diabo. O problema do homem é que ele precisa se resolver com Deus. É porque enquanto ele não crer no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, ele está debaixo da ira de Deus. Não tem coisa pior para a vida da pessoa. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para ele é: se reconcilie com teu Pai, se reconcilie com Deus, para que você não morra nessa condição de miséria. Esse homem, de forma inocente, por que eu digo isso? Porque ele não tinha nem ideia, eu tenho certeza disso. Ele não tinha ideia da rivalidade da trama daqueles judeus em perseguir Jesus. Ele viu Jesus, ele viu o sinal de Jesus, ele conversou com Jesus, ele entendeu a repreensão de Jesus, e viu ali um homem de Deus. Ele viu, esse é o Filho de Deus, ele me curou. Agora eu vou falar então para os representantes de Deus aqui na terra, para que eles conversem, para que Jesus seja aceito, talvez dessa forma. Mas ele foi de uma forma, veja como ele vai para os judeus. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. A ênfase, mais uma vez, o paralítico joga para o milagre, para a cura, para o poder de Deus em Jesus Cristo. Não sabendo ele que estava incitando ainda mais a ira dos judeus, e por isso eles perseguiram. O texto não fala aqui, mas com certeza eles foram tomar satisfação com Jesus. Perseguiram Jesus. Ei, Jesus, por que tu estás fazendo isso no sábado?
Não te é lícito curar no sábado. Mas eles, aí Jesus disse, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. A gente não percebe, mas o que Jesus está dizendo, e que ainda incitou ainda mais a ira, é que ele está dizendo, eu sou igual ao meu pai. Meu pai não parou de trabalhar desde a criação, pelo contrário, ele continua trabalhando. Desde que o homem caiu, nós estamos trabalhando para a redenção do homem. Ele trabalha, eu também trabalho. Por amor, por compaixão à humanidade, nós viemos resgatar, nós temos um trabalho a fazer. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do Pai. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. E por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violavam o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Essa narrativa, desse sinal, o Espírito Santo nos conduziu para isso aqui. Jesus é igual a Deus. Meus irmãos, encerrando essa mensagem, qual a aplicação? O que é que esse texto vem nos ensinar para nós, para mim e para você hoje? Eu queria primeiro mostrar a vocês que somos desafiados nesse texto, a olhar para aquele paralítico e nos ver neles. Ver a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa incapacidade de lutar muitas vezes com o pecado. Quantas vezes você tem sido derrotado, se sentido derrotado, porque não consegue vencer um pecado constante? Quantas vezes você se sente incapaz de resolver o seu problema? Porque pela sua força, você não vai conseguir. Você não vai conseguir sem Jesus. Então olhe para esse paralítico e se veja nele. Veja a sua incapacidade, veja a sua necessidade de graça e misericórdia vindo da parte de Jesus. Eu também queria desafiar, somos desafiados, a ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo, você quer ser curado? Pela manhã, quando você acorda, eu quero que você escute a voz do Senhor perguntando a você, você quer ser curado? Então levanta-te, toma teu leito e anda. Levanta-te, vai ter comunhão com teu Pai, vai ter comunhão com Jesus, vai ter comunhão com Deus, que é o nosso Pai que está no céu. Quantas vezes nós somos levados diariamente pela rotina do dia a dia, pelas responsabilidades que batem à nossa porta e muitas vezes nós não temos tempo para Deus. E aí a nossa paralisia vai aumentando. Há quanto tempo você está paralítico espiritualmente falando? Que você é incapaz de fazer um discípulo. Ide pelo mundo e fazei. Isso é uma ordem para mim e para você. 2024 terminou. Quantos discípulos você fez? Porque você está paralisado. Você quer ser curado? Escute a voz do Senhor. Então levanta-te, anda.
vai fazer a obra do Senhor. Te engaja no teu ministério, no dom que Deus deu a você. Não seja como esses hipócritas, esses judeus que são legalistas, que fazem da religião apenas a aparência. Não seja como eles, mas vai até Jesus, anda com Ele, faz o teu ministério, trabalha para o reino de Deus, levanta-te e anda, sai dessa paralisia. E eu quero encerrar perguntando a você: você realmente quer ser curado? Reflita e converse com Jesus ainda hoje. Que Deus nos abençoe.